Boa noite, gente. Pai do Senhor para vocês. Quase que saiu aqui a minha voz em off aqui, né, Thiago? Não é brincadeira, eu quase tragando a gravação do Wanderson. Depois do Wanderson, que é o produtor, ele fica bravo, falando que a gente está estragando. Mas a culpa, como sempre, é do Igor, que está andando em algum lugar perdido aí. Boa noite para vocês, gente. Pai do Senhor. Acredite, o tema dessa noite vai te abençoar muitíssimo. Eu tenho um convidado muito especial e nós vamos falar um pouco sobre fé. Aí você vai dizer, pastor, mas eu tenho muita fé, eu ouço falar de fé, então fica aí um pouquinho, não custa nada você ouvir um pouquinho mais sobre fé, aprender um pouquinho mais, contribuir, pega esse link aí ó, no YouTube, manda para 30 amigos agora, faz uma lista correndo, manda que daqui a pouco o meu convidado é um grande homem de Deus e vai contribuir bastante para o seu conhecimento. Em tempos de live, em tempos de tantas coisas que têm acontecido nesse país e também no mundo afora, eu acho que um assunto que nunca deve sair de moda é a fé, tá bom, pessoal? Então fica por aí, deixa eu te abençoar em nome de Jesus, deixa eu orar por você, orar pela tua casa, se você me permite, eu quero ser um abençoador sobre os teus agora. Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada família, cada lar representado, cada líder, cada homem, cada mulher, cada criança, ó Deus, em tempos de crises, nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, meu Pai, que a presença do Espírito Santo e a paz que excede a todo entendimento, reine sobre cada família agora, nessa época, Senhor, em que eu tenho recebido tantas mensagens e tantas ligações sobre síndrome do pânico, ansiedade, eu amarro no meio do teu povo agora, Senhor, eu amarro nas famílias brasileiras agora, toda seta maligna do inferno, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente boa, já está conosco aqui, Tiaguinho dos teclados. Amém. Graça e paz. Boa noite aos telespectadores. Que é isso? Você falou bonito hoje, hein, Tiaguinho? Vai de novo. Boa noite, Tiaguinho dos teclados. Mais uma vez estamos aí. Boa noite aos telespectadores. Ô, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal de casa gosta mais da boina, cara. Da boina, né? Esse boné você tá muito malandreado, muito carioca. No meu programa não é legal, não combina. Bota uma boina pra ficar mais bonitinho na próxima. Tem que pedir outra boina, só tem uma. Eu vou te dar uma de presente, tá bom pra você? Não? Tá bom. Fechou. Ó, está comigo também o cantor, um dos cantores mais famosos do Brasil. Ele é internacional também, se eu não me engano, o Trump já está convidando ele para cantar no próximo evento da Casa Branca, mas eu quero dizer para vocês que quando ele estiver famoso no mundo, ele nunca pode esquecer de onde ele saiu. Amém. Amém. Que sou eu que estou dando para ele a visibilidade. Ele não tem seguidores, ele é muito fraco. Está conosco Matheus Pereira. Boa noite, gente. Paz Senhor, pastor. Ai do Senhor. Amém. Cadê a tua boina? Minha boina ficou em casa. Não, Cadê o teu boné de malandro? Meu boné ficou em casa né? também. Não dava para ter 2 malandros não, tinha que ter um só. Amém. Gente, brincadeiras à parte, eu queria pedir o Matheus cantasse uma canção e que você fosse ministrado por ela, que a presença do Senhor possa encher a tua casa em nome de Jesus. Brincar é importante. Brincar não rouba de nós a seriedade. Quem me conhece sabe o quanto eu levo a sério a obra de Deus, as coisas de Deus e esse programa também. Mas em meio a tantas lágrimas, gente, tanta dor, acho que ficar sério o tempo todo não está sendo legal. Dá para brincar um pouquinho, dá para sorrir um pouco, e, se possível, até contar uma piada engraçada aqui para você. E eu sou péssimo para piada, mas vou tentar largar uma no final aqui, uma piada de Jesus, bem abençoada para você. Quem sabe? Vamos lá, Mateus, vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor, pastor. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, só um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou o Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e
para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatidos e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Mas eu não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Não te deixo, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao seu lado para te guiar. Aleluia. Não é possível que você não entendeu Deus falando contigo aí agora, meu irmão. O Espírito Santo falou poderosamente ao seu coração e vai continuar falando. Antes de chamar meu convidado especial aqui essa noite, eu quero hoje aproveitar para ser grato a Deus. Grato a Deus por quem? Pela vida do Wanderson, está aqui, pela vida do Rodrigo, pela vida do Mateus, meu sobrinho que está ali, o Josias, ao Igor, ao pastor Luciano, essa equipe que, ao Tiago, ao Mateus, que todos os programas eles disponibilizam o tempo deles. O Wanderson vem, faz toda essa produção linda que vocês estão vendo. Olha, eu sou muito grato a Deus pela vida deles, viu gente? E o melhor de tudo, eles trabalham de graça para mim. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eles vêm aqui, me abençoam muito, e no final eu dou uma xícara de café para eles, e eles estão abençoados em nome de Jesus. Sem perca de tempo, quero chamar com muita alegria, que seria que vocês recebessem com um aplauso, porque nós não temos uma plateia ainda, mas tem uma galerinha aqui. Pastor, ele é mestre, ele é um grande mestre da palavra de Deus, André Luiz, é isso? Vamos aplaudir com alegria em nome de Jesus. Opa, cadê a nossa música, gente? Pastor André. Opa, muito bom, obrigado Mateus, você atrasou na música, mas eu te perdoo. Em nome de Jesus. Boa noite, pastor André, como é que o senhor está? Boa noite, pastor Manuel de Matos. Estou bem, graças a Deus. Boa noite aos espectadores, em nome de Jesus. Que bom. Pessoal do YouTube, manda o link para todo mundo aí. Eu vou conversar com o pastor André essa noite. Esse tema que parece ser um tema simples, mas é um tema muito profundo e bastante pertinente, principalmente para os dias que estamos vivendo. Um tempo aí apocalíptico. Não é um apocalipse, mas é um tempo apocalíptico, e vale a pena nós conversarmos um pouco sobre esta questão chamada fé. Pastor, eu quero que o senhor abra a Bíblia, se o senhor puder, em Hebreus capítulo 11, que vai ser o texto que nós vamos usar, o verso de número 1, e eu queria que o senhor abrisse um comentário, mas antes, eu queria que o senhor fizesse para mim um ponto de vista teu, sobre aquela fase de Agostinho, Santo Agostinho, quando ele diz que ter fé é assinar uma carta em branco e deixar Deus escrever o que quiser nela. O que você acha dessa colocação de Santo Agostinho? Você concorda com ela? Você acha que realmente é isso, não é? Qual é o teu ponto de vista sobre essa expressão? Eu acredito que ela fala de um aspecto da fé, né? Sim. Não fala da totalidade, mas fala de um aspecto. Eu acredito que Agostinho tem razão.
Ou seja, a fé é tão poderosa que eu creio que Deus vai fazer o melhor. Então, eu dou a carta e confio que o melhor vai acontecer. Acredito que Agostinho tem razão. Bacana. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, pastor, pode ler o verso 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. É isso. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta baseada em Hebreus 11, 1, que eu acho que vale muito a pena nesse texto, e sempre que eu leio esse versículo em especial, me chama muita atenção. Veja bem, o texto diz, lê de novo, por favor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A pergunta que nós fazemos, pastor, é a seguinte: o fato de não vermos significa que não existe? Não necessariamente. Se a gente pensar, por exemplo, no mundo biológico, sim, vamos lá, nos ácaros, nas bactérias, nos vírus, nós não vemos, né, naturalmente, sem um microscópio, sim, mas aquilo existe. Agora, na questão espiritual, né, que é o que trata aqui o texto, é você acreditar que, através da fé, a realidade que não existe vai passar a existir. Ou seja, você duvida da realidade para crer nessa revelação, nesse fundamento que Deus te deu. E mais à frente vai acontecer da realidade ser mudada, né? A fé transforma a realidade. Você acredita que ter fé, pastor, nesse quesito, principalmente, é você materializar aquilo que o futuro ainda não lhe permitiu enxergar? Eu materializo isso dentro da minha mente, logo eu creio que em breve eu posso tocar? Isso é ter fé, no seu ponto de vista? Sim, a fé ela dialoga com o passado, com o presente, com o futuro. Sim. Vamos lembrar da mulher de fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar, serei curada. Ela lança uma palavra para o futuro, só que ela se move por fé, né? Não adianta você lançar uma palavra e ficar prostrado. Ela age segundo aquela fé, ela toca e ela realmente é curada. Ou seja, ela lança uma palavra que vai transformar a realidade dela, ela toca e ela recebe a virtude e é curada. Nesse sentido, ela falou para o futuro. Mas a fé também pode se transformar para o presente ou para o passado, porque algo que eu vivi e me traumatizou, pela fé, aquilo pode ser sarado também, pode ser curado. Pela fé, no caso, nós poderíamos linkar esse pela fé, por exemplo, com Hebreus capítulo 9, que diz que as nossas mentes foi purificada pelo sangue de Jesus. Logo, o poder do passado não tem mais a influência negativa sobre nós, fica apenas como lembrança. Uma vez que nós temos fé de que o sangue de Jesus é poderoso, logo nós somos lavados pelo sangue de Jesus, com isso nós somos perdoados e também conseguimos perdoar. Seria mais ou menos isso ou não? Como é a linha que você traça? Também, aí no caso a gente entra na fé da questão da salvação, a fé salvífica, a fé que salva. Essa fé ela é uma revelação, né? A Bíblia diz: dou graças a Deus que ocultaste essas coisas dos grandes e poderosos e revelaste aos pequenos. Por isso que a fé, você não consegue explicar ao outro exatamente o que é. Você vai falar, só que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto o outro não crê, ele não entende a fé. A fé ela passa a ser compreendida depois que ela é gerada em você, né? Tanto é que quando a gente crê, a gente compreende pouco do Evangelho. Nós não ficamos cheios de conhecimento para passar a crer. Nós cremos pelo pouco que conhecemos e a partir desse pouco que conhecemos, começamos a caminhar por fé. É assim que funciona. Eu penso que isso, pastor, é até uma colocação de Santo Agostinho, eu vou citar ele de novo nas suas confissões. Ele diz, Santo Agostinho foi muito problemático, ele teve muitas crises, depressão, problemas com a mãe, procurou Jesus em todas as religiões do mundo, foi aquele cara que estava em busca de Deus, e ele disse uma frase que me chama a atenção, e eu particularmente gosto, ele disse assim: creio para ter fé, logo tenho fé porque creio. É interessante, parece meio redundante, mas na verdade não é, porque veja bem, existem pessoas que para ter fé, tem que ver, que é o caso de Tomé. Se ele não deixar eu tocar o dedo lá no furo da mão dele, eu não acredito que foi ele que ressuscitou. Aí Jesus chega e diz assim: Tomé, coloca teu dedo aqui. Então agora Tomé passa a crer. Aí Jesus vai e o repreende e diz assim: Tomé, olha, você creu porque viu, mas muitos não viram. Está falando do passado, porque ele não está falando de presente não, de futuro não.
Tem um M no final, então é passado. Muitos não viram e creram. Veja bem, por exemplo, de quem que Jesus estava falando? Por isso que eu disse que a fé laça o futuro e traz para o presente. O profeta Isaías, por exemplo. Isaías foi um dos maiores pregadores messiânicos do passado, 700 anos antes de Jesus, pregava sobre o Messias, pregou sobre o menino nos nasceu, um filho se nos deu, pregou sobre tudo isso e ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus nascer. Logo, o fato dele não ter visto não significa que não existia. Ele não viu no tempo dele, mas se cumpriu no tempo de Deus. Ou seja, vai ser como Abraão. A maioria das promessas de Abraão não se cumpriram em Abraão. Se cumpriram em Isaac, se cumpriram em Jacó, se cumpriram em José, e algumas se cumprem em nós. Todas as nações serão benditas pelo teu nome. Quais são as 5 maiores religiões do mundo? E essas 5 religiões têm Abraão como pai da fé. Nós estamos falando de um homem que deixou um legado extraordinário. Em nome de quê? Em nome da fé. Que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que mesmo a sua carne estando mortificada, ele creu contra a própria esperança. Olha que coisa estranha. Ele creu contra a própria esperança. O que eu quero dizer para vocês que estão em casa e corroborando com o que o pastor acabou de dizer aqui, e também com a expressão de Agostinho sobre fé. Fé é realmente isso, é você laçar o futuro e ninguém está vendo, e trazer para cá, e todo mundo vai te chamar de louco. Esse cara é louco, você é maluco. Mas fé é isso, gente. Eu costumo brincar, pastor, que fé é mais avançado que iPhone 11. A Apple está querendo lançar o iPhone 13, a fé já está no 25. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus que anda por fé, pastor, ele traz o futuro para cá. Olha para a Bíblia, nós vamos ver isso o tempo todo. Bom, esse é o meu ponto de vista bíblico. Eu queria que o pastor abordasse um pouco sobre essa questão também de, ora, a fé é o firme fundamento. Que firme fundamento é esse, pastor? Em quê? Em quê? A fé se fundamenta nela mesmo e se fundamenta em Deus. Ela é abstrata, porque você não vê o objeto da sua fé, como o senhor falou do futuro. Então, eu creio que serei curado, mas ainda não fui curado e não vi a cura. Eu creio que alguém será salvo, mas ele ainda não foi salvo. Eu creio que a porta vai abrir, mas a porta não abriu ainda. Sim. Ou seja, não há uma materialidade. E se houvesse materialidade, não seria fé. Mas, apesar de ser abstrata, não significa que ela está no nível que não pode ser experimentada. A fé é uma experiência real. Por isso que as pessoas que não têm fé, elas às vezes não conseguem compreender, né? E começam a ter até um olhar preconceituoso sobre quem tem fé, porque é uma questão de experiência. Ou seja, você é um firme fundamento de uma coisa que não é real ainda como matéria, mas ela é real dentro de você e ela é real em Deus. O senhor falou de lançar para o futuro, por exemplo, tem pessoas que oraram a vida toda por a salvação de um ente querido, morreram, e depois de mortas, o ente querido se salvou. Ela não viu a salvação do neto, não viu do filho, mas aquela semente continuou trabalhando. Essa fé, ela é o fundamento, ela é a base, ela é onde o crente está alicerçado, onde ele está firme. É por isso que, independente das coisas que acontecem, a pessoa permanece em fé. Porque você olha e parece que é como se alguém estivesse flutuando, e você olhasse assim e dissesse, ele está suspenso no nada. Mas, na verdade, os pés dele estão sobre a fé. Ninguém consegue ver aquele fundamento, mas ele está ali. Eu não vi Cristo na carne, nem vi ele na sua glória, mas eu creio nele, e isso é tão firme em mim, que eu creio mais na presença de Cristo do que na minha própria vida. Se alguém falar assim, você duvida mais de você ou de Cristo? Eu vou dizer, é mais fácil duvidar que eu estou aqui do que duvidar da presença de Deus. Até porque nós temos um hábito muito, muito carnal de confundirmos o que é real com o que é mortal. Por exemplo, para nós o real é isso aqui, é isso aqui. Na verdade, é o contrário. Isso aqui não é real. Porque real é aquilo que permanece para sempre. Isso aqui não é real. Isso aqui vai passar. O que é real? Real é o mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. Esse mundo é real desde a época de Adão. Esse mundo vai permanecer na eternidade. Não tem como fugir disso. Os anjos são anjos desde quando Deus criou.
E ainda são os anjos, permanecem anjos, e demônio, demônio, ponto final. Mas já morreram reis, já morreram imperadores, já morreram políticos. Ou seja, a nossa carnalidade nos faz entender, na verdade, a inversão de valores. E isso, pastor, acaba se remetendo no dia a dia. Por exemplo, você já percebeu que hoje o certo virou errado e o errado virou certo? Por exemplo, o teu filho está na rua e ele achou 50 reais. Ele viu quem derrubou os 50 reais. E ele corre atrás e diz: moço, o senhor perdeu 50. Alguém diz: mas é muito besta mesmo, viu? Podia ter guardado 50 para investir no futebol, ficar famoso, Moisés. Aí você foi devolver os 50. Ou seja, parece que o que é certo ficou errado e o que é errado ficou certo. E a fé também, pastor, está trilhando o mesmo caminho. Porque veja, porque nós temos uma geração de muita gente frustrada. Porque em nome de Jesus, eles creram que Deus tinha que curar a avó, que Deus tinha que curar o pai, que Deus tinha que abrir a porta. E quando Deus não fez, porque Deus não é obrigado a fazer o que eu quero, quando Deus não fez, eles se esfriaram na fé. Então, na verdade, a fé deles não estava em Cristo, estava em coisas. Como é que você consegue ver isso? O senhor falou duas coisas importantes. Primeiro, a fé como um depósito. Judas vai dizer: batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Então, a fé, ela demanda princípios cristãos, princípios éticos. A fé, ela é uma experiência de caminhada e de transformação. Então, se alguém diz que tem fé, mas não anda como Cristo andou, aquela fé dele não é uma fé real, não é uma fé cristã. Não é? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, essa fé, ela vai gerar em você uma transformação, vai gerar em você um caminhar, vai gerar em você um discipulado. Se essa fé não transforma a pessoa, essa fé não é a fé bíblica, não é a fé real, é uma fé ilusória, não é? É uma fé que não é verdadeira. Agora, qual foi a segunda parte que o senhor falou, no final? Nem me lembro. vai passando, pastor. Ao vivo é isso aí, gente boa, não tem esse negócio não. Então, a fé como depósito. Agora lembrei que alguém é frustrado porque não recebe o objeto da sua fé. Muito bom, pastor, sua memória está boa, aleluia. Pois bem, o que acontece? O tema do programa: fé para ser, fé para ter. Fé primeiramente para ser salvo, ser transformado, ser discípulo, mas fé também para ter. Deus é o Deus provedor, e quando eu falo de provisão, falo de dinheiro, mas também falo de outras coisas. Fé para ter saúde, fé para ter paz, fé para prosperar. Só que a fé não significa manipular Deus, não significa ser senhor de Deus. Em alguns momentos, a fé vai ser justamente para não ter. Fé para ter e fé para não ter. A minha fé vai me levar a conquistar, a minha fé vai me levar a lugares altos, mas em alguns momentos eu vou ser frustrado. E aí entra a palavra do apóstolo Paulo: sei ter abundância e padecer necessidade. Hebreus vai dizer que pela fé as pessoas receberam os filhos pela ressurreição. Pela fé, Abraão teve um filho sem poder ter, mas pela fé pessoas foram mortas. Pela fé foram cerradas pelo meio. Pela fé passaram necessidade. Pela fé foram presas. Ou seja, nós precisamos entender que a fé tanto me faz ter, quanto também ela me dá condição de não ter e permanecer em fé, porque a minha fé é em Deus. Como o senhor falou, a minha fé não é naquilo que eu quero possuir. Então, mesmo quando não acontece nada, eu continuo inabalável, entendendo que a minha fé não obriga Deus a fazer o que eu quero, certo? É assim? Não, de maneira nenhuma. Deus não é obrigado, ou seja, não, eu sou pastor, eu sou crente, eu dizimo, eu entrego oferta alta aqui na igreja, eu sou uma pessoa boa, vou no culto todo domingo. Pastor, minha avó está doente, Deus tem que curar a minha avó, porque minha avó está com 162 anos só, e eu não acho que está na hora dela partir ainda, eu acho que ela tem que ficar mais um pouco, e Deus tem que curar a minha avó, que se não curar, o senhor acha que é assim ou não? Não, eu acredito que você tem que exercitar a sua fé, você tem que orar, você tem que crer, mas você tem que ter uma fé madura para entender que se Deus sempre curar e se Deus sempre livrar, ninguém morre. E a proposta de Deus não é que nós vivamos para sempre nessa carne. A proposta de Deus é ressurreição, né? E nós não ressuscitamos ainda. Portanto, a fé tem que ser madura o suficiente para entender que às vezes Deus vai dizer não, às
às vezes Deus vai dizer espera, e às vezes eu estou pedindo coisas que não é da vontade de Deus, como o Tiago vai dizer, pedis mal, pedis para gastar nos vossos deleites. Então muitas das vezes a resposta negativa é uma proteção. Quantas orações que eu fiz que Deus não respondeu e depois eu dei graças a Deus que Ele não ouviu as bobagens que eu disse, não é? Então você pode entender que fé é uma ferramenta de disciplina de Deus para moldar o nosso caráter também? Ou seja, os nãos, não é na hora que eu quero, talvez vai ser no futuro. Eu me lembro de uma experiência, pastor, duas engraçadas, eu vou contar uma, outra não. Vou contar uma, de um irmão aqui da igreja, muito querido, eu não tenho problema em falar isso, que ele é um amado. E aí um dia ele chegou no meu gabinete e falou, pastor, ora pelo meu tio. E eu como pastor, né, cara, eu sou muito sério, o pessoal da igreja que me conhece, eu olhei para ele e falei, quantos anos tem teu tio? Ele falou assim, meu tio está com 89 anos, está internado. Eu falei para ele assim, meu amigo, deixa Jesus levar seu tio. Eu falei, não ora não, cara, o teu tio já está de idade. E eu sentenciei o tio dele, para dizer a verdade. E eu não tenho problema em dizer isso não, gente, que eu falei mesmo. Falei, cara, deixa teu tio ir com Jesus, o homem está com 89 anos, você quer o que mais, rapaz? Pelo amor de Jesus. Aí ele falou, amém, tarará, pai. E um dia ele veio pregar na igreja, era um culto, eu botei ele para pregar. No altar ele contou a história, ele falou assim, irmão, eu vim no gabinete do pastor um dia, ele contou inocente, falou assim, e aí eu conversei com o pastor falou assim, deixa teu tio morrer. Irmão, orei pelo meu tio, ele saiu do hospital, está curado, para a glória de Deus. E eu achei engraçado aquilo, por quê? E por que eu conto isso? Porque a minha fé não pode estar baseada no que o outro me diz, e eu aprendi uma lição extraordinária com Deus. Veja, quem estava dizendo para ele era uma autoridade, quem estava dizendo para ele era um pastor. Ele poderia dizer, não, meu pastor falou, está tudo tranquilo. Não, ele falou, não. Mesmo que o meu pastor diga que meu tio tem que ir com 89, ainda assim eu vou orar para ele ser curado. E foi curado. E eu achei isso extraordinário, e eu digo isso com todo carinho, só para os irmãos aqui da igreja sabem, eu não sou super pastor, nem super homem, sempre deixo claro que eu sou um homem de carne e osso, choro, tenho vontade de chutar o balde, tudo que uma pessoa normal tem. E essa foi uma das minhas fraquezas, até numa brincadeira com esse amigo meu, não falei nem sério, só que ele levou o pé da letra. E orou, e o tio foi curado. Pastor, a pergunta que eu te faço é a seguinte, já houve alguma situação na tua vida que você falou assim, não dá, isso aí, Jesus, eu não creio que o senhor vai fazer esse negócio não. Já houve isso, pastor? Já aconteceu. Tem situações que você desiste, e você é surpreendido mais na frente com aquele milagre que você já estava contando que não ia acontecer mais, que você já até tinha parado de orar. O senhor falou da questão da fé ser pessoal, e eu lembrei da mulher cananeia. Ela vai atrás de Jesus, né? Tem dois relatos, um Mateus e outro Lucas. Ela vai atrás de Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus não responde palavra. Os apóstolos de Jesus chegam e dizem assim, manda essa mulher embora que ela vem atrás de nós. É o que o senhor falou, autoridade espiritual. Os pastores disseram, olha, manda ela embora. E Jesus não fala a palavra, e ela continua acreditando naquilo. Depois Jesus vai dizer para ela que não é bom tomar o pão dos filhos e dar ao cachorrinho. Ela vai dizer, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, ela vai insistir até a última instância. E aí Jesus vai dizer, vai mulher, tua fé te salvou. Ou seja, se ela fosse se basear no silêncio de Deus, ela teria perdido aquela vitória. E às vezes Deus não responde e a gente perde a fé. Mas aquela mulher ensinou a gente que Deus não está respondendo, você pode continuar tendo a tua fé. Alguém disse, para de clamar, não vai ter mais jeito, o mestre não vai te atender. E mesmo na negativa de Jesus, ela continuou tendo fé e continuou insistindo, e ela recebeu a vitória. Portanto, a fé, como você falou, é uma coisa pessoal. Às vezes você vai olhar para alguém e vai dizer, eu não acredito que esse camarada está acreditando ainda, mas é uma experiência pessoal dele, e se Deus colocou alguma coisa no seu coração, acredite da forma que Deus colocou, porque às vezes alguém vai dizer assim, vai por esse caminho, isso é utopia, mas a fé, ela precisa ser utópica, porque senão não é fé. Se a fé for lógica, não é fé, né? Se for lógica, não é fé. A lógica, na verdade, é inimiga da fé. Sim. Tudo que é lógico, a lógica, na verdade, é a razão. Nós temos a razão, que é bênção também, Deus colocou em nossas vidas, a nossa razão, nosso intelecto é importantíssimo, mas a razão, ela é limitada, a fé é ilimitada. A tua razão, ela te limita. A tua razão diz assim, bom, fui no médico, agora o médico determinou o câncer é maligno. Bom, a razão agora acabou aqui, o papel dela.
Não adianta mais você tentar inventar moda, falar, não, vou fazer uma simpatia, vou fazer um despacho, vou acender uma vela, vou botar o trevo de 4 folhas atrás da orelha. A razão diz isso, mas existem momentos, queridos, que a razão termina, e aí fica a fé. E é importante frisar, pastor, fé em quem? Porque veja bem, fé, tem um monte de gente que tem fé. A pessoa, por exemplo, que vai na esquina e oferece uma galinha preta degolada, ela tem fé. A pessoa que, por exemplo, dobra o joelho diante do sol pela manhã e levanta as mãos e adora o sol, ela tem fé. Possivelmente, muitas pessoas têm fé. É possível ter fé canalizando-a por caminhos que não têm a resposta de salvação? Ponto. Aí eu preciso frisar uma coisa aqui, que muita gente que tem fé nos orixás, que tem fé no trabalho do despacho, que tem fé no São Fulano, no São Bertano, elas alcançam respostas. Muitas delas alcançam. Algumas são curadas, outras a porta abre, coisas acontecem. Agora, baseado nisso, muita gente vira devoto, muita gente fica presa, e ela precisa entender o seguinte, que no mundo espiritual existem legalidades. E o mundo espiritual, ele é regido por uma ação natural, ou seja, à medida que eu faço algo, o mundo espiritual se move a meu favor, seja do bem, seja do mal. Então é possível que alguém seja curado, por exemplo, num despacho, através da fé dela. É possível que isso aconteça, sim ou não? É possível. 2 coisas, pontual que o senhor falou sobre razão, né? A fé, ela é irracional. Pesca e abre a boca do peixe, e a moeda está lá. Pesca a noite toda, não pega nada, joga a rede do lado direito, e os peixes estão lá. Ou seja, se eu for querer agir por fé e agir com razão ao mesmo tempo, não vai funcionar. Pela razão, Abraão não poderia ter um filho, por isso que Sara riu. Aí disse que tu riu. Alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ou seja, para mim não é nada difícil. Agora, falando sobre a questão de onde está a fé, não é? Por exemplo, tem aí, ficou famoso no espiritismo o Dr. Fritz, que fazia aquelas cirurgias espirituais, e você olhava que aquilo ali tinha uma ação espiritual, porque não tinha anestesia, e algumas pessoas realmente eram curadas. Agora, a questão qual é o final que aquele tipo de fé vai te levar? É por isso que o maior depósito da fé é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus. A fé é uma revelação, uma comunicação, é a palavra de Deus revelada a nós, e a partir dali a gente tem um relacionamento com Deus. Porque fé, eu posso ter que aquela cadeira é Deus, fé eu posso ter num objeto, fé eu posso ter em outra pessoa, fé eu posso ter em demônios, fé eu posso ter em espíritos malignos, e alcançar respostas, e alcançar vitórias, e receber algumas coisas, mas e no final? Essa fé vai me conduzir à vida eterna? Essa fé é a fé verdadeira, não é? Então tem fé, lógico, as pessoas são livres para ter o tipo de fé que elas quiserem, mas nós como cristãos acreditamos que a fé verdadeira só existe no Deus verdadeiro. E o discurso cristão, ele é absolutista. Nós dizemos, Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Portanto, se você quer ter uma fé verdadeira num Deus verdadeiro, esse é o único caminho de fé possível, né? Abacuque vai dizer, e Paulo vai repetir, Hebreus, que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé que te faz justo, que te justifica, que te aliança com Deus, é a fé que você alcança através de ouvir a palavra de Deus. Agora, tem gente que vai ouvir outras coisas e vai ter outro tipo de fé, e vai ter experiências de fé, mas são experiências de fé que não são comparáveis com essa experiência de fé. Aí eu vou usar o que Paulo vai dizer, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Resumindo isso tudo, o que eu penso que nós estamos querendo dizer para você que está em casa é o seguinte: número 1, Deus é poderoso para te curar agora, e se Ele não curar? Ele continua sendo Deus. Ele é poderoso para abrir uma grande porta para você em meio a essa crise, e se Ele não abrir, Ele muda? Não, Ele continua sendo Deus. Então entenda que nem todo mundo Deus vai curar. Desculpe se vai ferir você, mas existem pessoas enfermas que vão morrer enfermas. Vai morrer, e se espante não, tem gente pobre que vai morrer pobre. Por quê? Porque Deus muda
porque Deus quer que ela seja pobre, eu sempre digo aqui na igreja algo muito simples: salvação não é a eternidade apenas, não no sentido de ser pequeno, salvação é um pacote. Quem decide o que quer desse pacote sou eu, certo? É possível que alguém viva uma vida na terra de pobreza profunda e vá morar no céu, mas é possível que alguém viva na terra de maneira rica e vá morar no céu, também é possível. Tudo vai depender daquilo que você está plantando, porque o escritor Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, não me falha a memória, ele diz que tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. É a lei da semeadura. Então, entenda uma coisa: muitas pessoas, pastor, usam a fé para tudo, e aí eu quero apenas fazer uma separação rapidinho para a gente terminar o programa, que é o seguinte: peraí, eu estou numa fila de emprego, certo? E aí eu sou cristão, cheio do Espírito Santo, falo em línguas, entrego revelação, leio a Bíblia, venho à consagração, mas eu não estudei, eu não me preparei, eu não fiz nada. E aí tem um ímpio lá na fila, e esse cara não vem na igreja, ele não adora a Deus, ele não faz nada, mas ele estudou, ele passou noites em claro, ele investiu naquele estudo, ele correu atrás. A pergunta que eu faço é a seguinte: a fé necessariamente tem que tirar a vaga de quem se preparou e dar para quem não se preparou só porque é crente? De maneira nenhuma. A fé não é uma maneira de fraudar a realidade. A fé é uma maneira de transformar a realidade. Porque se eu não estudei e estou esperando que Deus me faça passar, Deus então vai dar um emprego para um engenheiro que não sabe construir, vai abrir uma porta para um médico que não sabe fazer uma cirurgia. A Bíblia nos orienta a crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, fé também é crescer em conhecimento. Se a pessoa ora para a porta abrir, mas acorda meio-dia, a porta não vai abrir. Se a pessoa trabalha, tem uma oportunidade de fazer um curso de aperfeiçoamento e não quer fazer, ela não vai conseguir crescer. Se você ganha um X e você quer ganhar mais que aquele X, ou você vai ter que trabalhar mais horas, ou você vai ter que fazer um curso e se aperfeiçoar. Não tem como fugir disso, ou você vai ter que empreender. Se tiver vocação para empreender, porque se todo mundo for empresário, quem vai trabalhar? Não tem como todo mundo ser empresário. Portanto, o que acontece às vezes é que a pessoa ela usa a fé de uma forma infantil, de uma forma infantilizada. A fé também é para nos fazer crescer, melhorar o nosso intelecto, a nossa mente, não é? A fé não é uma forma de burlar a realidade. Muitas pessoas, por exemplo, às vezes têm um problema no casamento, porque ela é ciumenta, é isso e aquilo, e ela usa a fé, mas ao mesmo tempo ela nega aquela realidade que ela precisa ser transformada. Então a fé, ela não anula a minha razão, ela não me faz um ser irracional. Ela vai suplantar a razão em determinada circunstância, mas a fé também vai me dar o quê? Estratégias para alcançar determinadas vitórias. Portanto, há algumas pessoas que infelizmente têm uma fé infantilizada, uma fé que ela acha que é igual o gênio da lâmpada, que ela esfrega ali, faz 3 pedidos a Deus e Deus vai realizar independente do que ela faça na vida. E não é assim que vai acontecer. E, infelizmente vão ter pessoas que vão ficar a vida toda e não vão prosperar porque elas não trabalham os princípios da prosperidade de uma maneira correta. Ou seja, a fé ela é seguida de responsabilidades. A fé é seguida de responsabilidades. Ela é ilógica, ela não é lógica, mas ela é responsável. Em que sentido? Não tem como não me preparar e querer que em nome da fé tudo dê certo. Um dia alguém me parou na porta da igreja, não lembro se foi uma menina ou um menino, e disse: pastor, eu queria muito ter a sabedoria que o senhor tem. Eu perguntei: quantos anos você tem? Na época, eu não lembro se foi um menino, uma menina, acho que 17 anos. Eu falei: então, quando você tiver a idade que eu tenho, e ler os livros que eu li, e se abster de muitas coisas como eu me abstive, e orar como eu orei, você vai estar melhor que eu. Não tenha dúvida disso. Não queime etapa. E eu sempre uso o exemplo do Eutico. O problema do Eutico foi sentar na janela que não era dele. Muita gente está sentando na janela errada. Se você tem 15, não se assenta numa janela de 40. Porque o que tem 40 já tem 25 anos na sua frente. Senta na janela de 15, ouça coisas de 15. Se tem 40, não se assenta na janela de 60, porque quem tem 60 já viveu 20 anos a mais. Então, viva o teu tempo. É por isso que um escritor ímpio disse isso, e eu concordo. Ele disse:
As pessoas têm o hábito de dizer, no meu tempo. Não, não é no meu tempo é hoje. Meu tempo é agora. O que passou, passou. Esse é meu tempo. É por isso que o nome dele é presente, eu tenho que viver hoje. O passado não tem como mudar. O futuro, o máximo que eu consigo é projetar. E talvez, com muito preparo, dê certo. Muita fé, muito preparo, muita paciência, talvez consigamos melhorar o futuro. Mas não podemos nos esquecer que o futuro será bem melhor. E as pessoas serão bem melhores quando eu me tornar melhor. Se eu me torno melhor como homem, como servo de Deus, como fé em Deus, então o meu casamento se torna melhor, minhas filhas se tornam melhor, a igreja se torna melhor. Por quê? Porque eu me tornei melhor. O problema da sociedade atual é que as pessoas querem que o outro mude para que ela fique bem, e na verdade eu preciso mudar para que eu fique bem e todos ao meu redor também fiquem bem. E como é que nós fazemos isso, pessoal? Enfrentando, entendendo, como Salomão escreveu bem, a corrida não é para os mais ligeiros e nem dos lerdos. A corrida é para quem permanece. Tem gente que passa por nós como uma bala, e você fala, gente, mas essa pessoa corre demais, olha onde eu estou. Eu já passei por gente, pastor, quando eu aceitei a Jesus, dá pra ver pelo meu sotaque, eu entrava na igreja, os meninos da mocidade me davam tapa na cabeça, e aí da roça, vai para onde? E aí eu ia para casa chorar, dizer para Deus, Senhor, estão zombando de mim, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei tocar pandeiro, eu não sei bater palma enquanto canto, não sei mesmo, o pessoal da música aqui sabe. E Deus dizia para mim assim, mergulha na minha palavra, coma a minha palavra. E eu li a palavra, e eu comi a palavra, e eu passei noites, já cheguei a ficar 3 noites sem dormir lendo a Bíblia, sonhando ser alguém. E vou te falar uma coisa, na minha época já tinha grandes pregadores, e com todo carinho, muitos desses pregadores hoje buscam ajuda aqui em mim. Então veja bem, devagarzinho eu consegui ir passando, estou andando, e isso, queridos, não me torna melhor que ninguém. Eu sou apenas alguém que permaneça no caminho. Então entenda, a tua fé talvez não te dê a velocidade do teu amigo do lado. A tua fé talvez não vai te dar a força de alguém que você vê. A tua fé talvez não vai te tornar igual aquela pessoa que você se espelha tanto. Mas uma coisa é certa, a tua fé te manterá de pé no caminho. Permaneça firme, permaneça lutando, permaneça orando, permaneça lendo a Bíblia. Se você quer ser um pregador e conhecer Deus, ou ser um professor, ou ser um pastor, que a pior coisa que tem é ouvir alguém falar de um assunto que não entende nada. E infelizmente, pastor, uma das coisas que nós observamos nos dias atuais é que pastores querem falar de Bíblia sem conhecer Bíblia, políticos querem falar de política sem conhecer política, e não dá para falar de um assunto que nós não conhecemos, ou pelo menos o básico. Eu deixo para vocês nessa noite essa última reflexão, dizendo o seguinte: não desista do caminho. Tua fé pode não dar a cura que você quer, mas vai te fazer forte para permanecer nela, e sempre sabendo que Deus sempre está no controle. Pastor, obrigado, querido, pelo carinho, veio lá de São João de Meriti hoje, nos abençoar tanto, e com certeza trouxe muitas palavras de conhecimento a todos os irmãos que estão em casa, e eu sei que tem gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados, gente até fora do país, que veem aí o nosso programa, e eu quero louvar a Deus pela tua vida, pastor. Deixe suas considerações finais, alguma palavra que você queira deixar, enfim. Amém. Quero agradecer ao pastor Manuel de Matos pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, poder estar refletindo sobre isso. Em último lugar, eu quero dizer que a fé é processo, a fé é caminho. Abraão foi convidado a peregrinar em fé, Isaac, Jacó, Israel para o Egito, do Egito para o deserto, do deserto para a terra prometida, da terra prometida para o cativeiro, do cativeiro para novamente a terra prometida. Portanto, no caminho da fé a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai tendo experiências com Deus, vai aperfeiçoando. O segredo é você continuar caminhando, é não desistir, é andar por fé. E aí essa fé vai transformando a gente vai crescendo em fé, vai conhecendo a fé, vai se relacionando com Deus. E o que eu quero dizer é que
Eu ando nessa fé desde 1996 e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e espero andar nela até quando Cristo voltar ou até quando eu for ter com Ele. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão em casa. Compartilhe o link, se foi bênção para a tua vida, envie aos seus amigos para que eles possam assistir também, contribua aí com o conhecimento das pessoas, tá bom, pessoal? Cada programa nós abordamos um tema diferente. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui, no novo programa, nesse mesmo horário, te abençoando em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado ao jogador de futebol, o Moisés, está ali, eu sou empresário dele. Se quiser contratar o Moisés, você pode falar comigo. Ele é zagueiro, ele é flamenguista e ele é bonito. Se não for jogador, vai ser modelo com certeza, né? E alguma coisa, ainda que seja um pregador aí, que é o menos aí, você vai... E de tudo, se Deus não tiver nada para você, você vai virar pastor. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Agradecer o Tiago, obrigado Mateus, obrigado pessoal aí da equipe, Wanderson, aos pastores que estão na intercessão. O Igor está orando por mim ali, o pastor Luciano está orando por mim, e o nosso cinegrafista, produtor, e mais um monte de coisa. E o homem está famoso, meu irmão, tem gente querendo contratar ele. O teu passe é meu, viu, Wanderson? Todo mundo que te chamar, eu quero o dízimo desse negócio aí, porque olha aqui esse cenário aí. Terça-feira a gente vai ter uma live diferente aqui, né não? Que vai abençoar muitas vidas aí também. Enfim, compartilhe com o pessoal, Deus te abençoe. O Mateus vai terminar cantando uma canção, mas antes sempre eu digo assim, ó, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor derrame graça a cada dia, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê unção, e que a tua fé cresça, e cresça, e cresça, mas que acima de tudo, ela permaneça. Em quem? Em Cristo Jesus, o que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus te abençoe, assim para vocês, ó. Beijo. Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem que me estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro